A gente começa hoje um diálogo que vai durar toda a semana, de tal forma que a gente discuta sobre ensinar e aprender arquitetura. Ó, o Rovenir tá aí. Rô, vou colocar você, tá? Ô, Rô, eu tô aqui rapidamente falando pro pessoal que essa semana você está inaugurando aqui com a gente uma semana de conversa, né? A gente não tem nem um pouco a pretensão aqui de, de discutir do ponto de vista teórico ou do ponto de vista da pesquisação o que é ensinar arquitetura. Mas o que a gente tem aqui para fazer é bater papo, conversar e te ouvir. E nós também receberemos inúmeras outras pessoas durante a semana. Vai ser uma programação, viu, gente, que eu estava explicando para vocês, que teremos hoje segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, conversas, todas sobre ensinar e aprender arquitetura em diversos âmbitos. A gente vai tangenciar questões de pesquisa, questões de graduação, de pós-graduação, de cursos livres e de ensino de ateliê em sala de aula. E hoje a gente está aqui com o Rô. Rô, muito prazer. Que bom, viu, Rô, você está aqui comigo, viu? Estou muito Alegria minha. contente. Estou muito contente. Super. Obrigada, obrigada por ter aceito. Assim, você é um querido, além de super amigo, você é uma referência para mim no mundo aí dos estudos, da pesquisa, da produção de conhecimento em arquitetura. E meu mestre, né? Assim, eu vou tentar, sabe, gente? Vou tentar que o Rovenir consiga me adotar aí de discípula para gente, para gente caminhar aí em algumas áreas importantes. Rô, eu vou te apresentar rapidamente. Gente, quem não conhece Tá. O Rovenir ele é professor da UEL, ele é mestre pela FAUSP, ele é doutor pela Universidade de Barcelona e ele hoje, atualmente, ele coordena o curso de pós-graduação, mestrado e doutorado entre o UEL e o UEM, Maringá e Londrina. E, Rô, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, quisesse colocar Peraí, mais deixa eu só alguma me acertar coisa. aqui. Tá. Peraí. Não, não. Eu quero testar se vai funcionar isso aqui. Pô, funcionou. Eu tava super preocupado porque eu É. falei, vou ficar com o braço durão até o final da apresentação. Ah, Gente, eu só não, vou dar uma colocou aí. acertadinha aqui. Arrumei um jeito. Eu só vou pôr um ângulo aqui para que vocês possam me pegar com um pouco menos de luz. Vamos ver se dá certo. Mesmo assim, tá dando luz ainda, né? Não, Então, tá peraí, ótimo, mas assim tá calma. melhor. Aí, assim tá bom, gostei. Aí, joia. Bom, Isso. muito obrigado pela apresentação. Cris, é um prazer super grande, na verdade, estar ao seu lado aí, né? Ainda que a gente está longe, mas porque o Galpão é uma coisa incrível, assim, sabe? A Escola Aberta do Galpão é uma coisa, é uma ideia do qual eu aposto muitíssimo, que eu vou apoiar sempre, de qualquer forma, e torço muito para que dê certo, sempre, né? Já dá certo, mas que dê mais certo, que cresça, que vá sempre para frente. E do seu lado, mais legal, porque a gente, o pessoal talvez não saiba, mas a gente estudou, a gente não é da mesma turma, mas a gente estudou próximo, né? O Em Rovenir, épocas. ele me deu trote, viu, gente? É isso que ele tá querendo dizer. Ele era o meu veterano, fazia A gente eu era de mesma organizar. época, né? A É. gente fez estágio juntos, então, Eu assim, era sua coisas legais. escravinha, eu sei, eu era sua escravinha. Ficava limpando É a verdade. amostra de piso, você lembra, né? Era... Bom, mas vamos lá. É, eu gostei muito da ideia, porque assim, da gente poder falar de ensino, né? E eu gostei desse tema, da ideia do pensar e do fazer. E é disso que, obviamente, eu vou querer falar com vocês e conversar e tal. E é uma conversa mesmo. Ah, talvez uma coisa em específico que eu estou com vontade de falar é, é dessa. Eu vou falar um pouco de três momentos de experiência minha como professor, sabe? Então, elas não são muito lineares, não, elas são em ambientes diferentes. Mas eu estou há 23 anos dando aula, né? Eu sou professor eu comecei dando aula muito jovem, assim. Em menos de um ano de formado, eu já estava dando aula como professor. Era um sonho meu e, ao mesmo tempo, foi uma sorte, porque
não estava esperando. E aí, nessa brincadeira de virar professor, você começa assim, aprendendo, né? Porque é muito engraçado, a gente não tem um curso prévio, a gente não aprende, a gente vai dando aula e vai aprendendo ao mesmo tempo. E nessa brincadeira de dar aula e aprender ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo muita coisa. E o que eu queria falar hoje é dessa ideia de descobrir muitas coisas em três instâncias, sabe? Em três momentos. O primeiro tem a ver com a escola de arquitetura da graduação. O segundo tem a ver com a extensão, porque eu tive a sorte, sabe, de participar como professor convidado do escritório modelo. A gente fala assim como coordenador, mas lá dentro do Ocas, que era o nosso escritório, não tem esse negócio de coordenador, né? É todo um trabalho em grupo. Então, eu era o professor orientador desse grupo. E eu fui durante muitos anos. E a outra coisa é a pós-graduação em si. Então, uma é a extensão, uma é a pesquisa e outra é o ensino. Acaba formando exatamente o tripé que a gente sempre fala, e são nesses três que eu queria discorrer um pouco sobre isso. Mas antes de falar, eu queria começar chamando a atenção da gente para um fato, assim, porque o que eu quero falar sobre essa ideia de que a gente aprende com o outro, sabe? A gente aprende muito com o outro. Não é que a gente não possa aprender com livros, não é que a gente não possa aprender vendo obras de arquitetura, não é que mas a gente aprende muito com o outro. E a pergunta é como que a gente aprende com o outro e o que que isso significa. E para eu começar a falar disso, eu queria chamar a atenção assim para a gente, de uns anos para cá, e eu vivenciei isso, a gente viu os computadores entrarem dentro das universidades, né? E essa ideia dos computadores, do qual eu fui, inclusive, professor, concursado na UEL como professor de computação e tal, essa ideia dos computadores foi meu tema de mestrado, tá? Foi assunto que eu falei. Pegou a gente muito de surpresa, sabe? Todo mundo. Eu acho que a gente não estava esperando isso acontecer e tal. E ele faz parte de um processo assim inteiro nosso de virtualização, sabe? Eu vou chamar assim de descolamento da materialidade, assim. Então a gente fica hoje em dia, olha eu aqui falando com você, estou olhando para uma tela, sabe? Vocês todos estão vivenciando muito isso, conversando com os parentes, com os amigos, né, tudo por distância, assim, e a gente fica fisicamente, espacialmente falando, sentado numa cadeira, olhando por uma tela de cristal, de LED, sei lá do que for, né? A gente fica olhando para isso. E essa virtualização, aí a gente sai daí e fala, tá cansado de falar com um amigo, tal, aí você vai, liga a TV, aí você sai da cadeira para o sofá ou vai para a cama, liga Netflix e aí você assiste ou liga qualquer outra coisa, você assiste já não sei quanto. Aí cansou disso aí também? Aí você pega o computador e assim vai indo. Então a nossa vida ficou bastante imaterial, né? A gente mexe com pouca materialidade. E a escola de arquitetura foi a mesma coisa. Os alunos que tinham toda uma brincadeira de usar maquete, usar desenho, usar isso, usar aquilo, de repente começaram a usar programa de computador, e aí, e assim, eu não estou criticando, eu estou só constatando, né? E aí, o que aconteceu? Quando eles começaram a mexer com o computador, as coisas começaram a mudar um pouco as características. Por quê? Porque daí eles mexem num espaço que não tem gravidade, que não tem textura, que não tem peso, entende? Não tem essas coisas, não tem o lado tátil, né? Então, a arquitetura na escola também perdeu essa relação com a materialidade. E como ela perdeu essa relação com a materialidade, essa ideia de construir, de executar, eu até brinco assim que aquilo que o Brunelleschi acabou fazendo lá no Renascimento, que foi construindo um arquiteto intelectual, tal, agora vai a situações muito grandes, né, muito elevadas disso, porque agora o aluno de arquitetura ele ficou mais intelectualizado ainda, porque ele já não mexe nem sequer com a matéria da maquete, por exemplo, né? Eu sei que isso não é regra, mas muitas vezes acontece. E aí eu não tenho como não lembrar do Pedro Fiore Arantes, que ele escreve na tese de doutorado dele, eu sei que a ideia não é ser academia, mas é importante falar de vez em quando de alguma coisa, assim, Não, que
ele fala assim, olha, sabe o que acontece? A arquitetura começa a aproximar, a arquitetura digital começa a aproximar dessa ideia da finança, dessa ideia do financeiro. E há um descolamento, igual eu já falava lá no passado, da ideia do canteiro, que o arquiteto vai ficando distante, o arquiteto vai ficando cada vez mais distante, né, dessa parte concreta. E por que eu estou falando isso? É porque se o computador tirou isso, essa possibilidade dessa convivência com a matéria e tudo mais, ele deu outra coisa, que foi a convivência com as pessoas, pela internet, pela rede, sabe? Então, eu fiquei. O maior fenômeno para mim na escola ultimamente é saber que tudo que você fala é replicado, você, professor, fala, é replicado 1000 vezes pelas redes, pelos alunos. O aluno manda no WhatsApp, fala, não, o professor não falou isso, o professor falou aquilo. Toma a gravação do professor, toma isso, toma aquilo. Ó, tirei uma foto. Ou seja, o que aconteceu é que eles aumentaram a rede de conexão, sabe? Fortíssimo, super. Pro bem E e pro eles mal, né? estão pro bem e pro mal, para falar mal de você, que é gostoso, né? Para falar bem também. O bem é mais raro, mas fala. Mas principalmente qual o objetivo? O objetivo é conectar, é se comunicar e é interagir. E eles interagem tanto que daí eles estão na frente da sua sala, por exemplo, eu dou aula de teoria também, né? Não dou aula só de projeto. E você está na aula de teoria dando aula, você sabe que ele está ali com você, mas ele está ao mesmo tempo no celular conversando com outro aluno, ou em outro lugar, em outra coisa, né? Às vezes você tem que, né? Ou seja, essa interação pegou. E isso começou a criar um clima nas disciplinas. E que clima é esse? Os alunos começam a ter mais comunicação. É isso, simplesmente isso. O problema, e aí que eu vou começar a falar, é que para a gente interagir de fato, a gente precisa ter um ambiente que seja frutífero para a interação, sabe? E esse ambiente frutífero para a interação, basicamente é o quê? É um ambiente onde você se sente de verdade à vontade. E aqui começam as minhas dúvidas, todas. Porque eu acho que a pergunta que eu faria para nós, eu acho que o ateliê não é um ambiente de verdade, de interação, sabe? Primeiro, porque ele não tem muita verdade. Segundo, porque ele não tem um ambiente completamente seguro para que todo mundo possa se manifestar e demonstrar suas inseguranças. Então, o que é engraçado? Você olha alunos que... se o ambiente é seguro, um aluno critica o outro aluno. Ele comenta o trabalho do outro aluno e o outro aluno não vai ficar ofendido porque ele entende que aquele ambiente é livre. Permite isso. Mas, ao contrário disso, dessa comunicação... muitos dos nossos alunos e nós também, a gente está acostumados a fazer essa interação só redes, só via internet. E lá não, aqui, né, porque nós estamos nela agora, aqui a gente é tudo avatar, sabe? A gente é tudo papo furado, é tudo enganado. Não é papo furado, mas a gente prepara o ambiente e a gente faz as pessoas verem o que elas querem ver. Então, por isso que eu estou rodando aqui, para vocês verem que eu quero que vocês vejam. Eu não quero que vocês vejam a porta ali, porque vai que meu filho passa ali e tal, entende? E esse ambiente que é muito preparado, ele também é um ambiente de muito elogio, sabe? É um elogiando o outro. Como o cara cortou o cabelo e falou, mas como seu cabelo é lindo. Nossa, você já era linda, mas com esse cabelo você ficou muito mais bonita. Eu sei que não fala assim, mas o espírito é esse. O espírito você arrasou, você tá isso, você tá aquilo. E no ateliê você chega lá e fala assim, o seu trabalho está muito bom, mas tem problema aqui, problema colar, não sei o quê. Ou o aluno olha para o trabalho do outro e fala, eu não gostei disso, por isso, por aquilo. Essa ideia de conexão, essa ideia de verdade, de tranquilidade frente ao projeto, eu acho que é uma coisa que a gente tem que por construir, sabe? E para construir isso, eu penso assim, a primeira coisa, a gente tem que conversar mais no ateliê. E eu acho que é muito importante conversar. Eu acho que não basta você só sugerir que tem que fazer projetos, você tem que conversar. E a outra coisa que me assusta é o excesso de atendimento, sabe? Aquele você e a dupla, você e o trio. Porque nesses atendimentos primeiro rola uma submissão, né? Porque o aluno fica esperando você falar para ele fazer e tudo mais. E quando não rola submissão, rola um rancor, gente. Porque o aluno fala que concorda, mas depois ele não concorda.
Então, esse ambiente muito assim coladinho ali, aluno, professor, também não é positivo. Então, nessa primeira instância que eu estou falando que é a graduação, o que, que eu sinto? Eu sinto. O aluno fica esperando a resposta, é isso aí. Eles ficam lá assim, tipo, e aí, tá bom. E o professor também tem. Eu ia falar uma coisa, mas o professor também é insensível pra caramba, né? Porque, porque primeiro, muitos professores não enxergam que o aluno é um aluno, é uma pessoa em aprendizado. Então ele cobra do aluno como se ele tivesse que saber, como se ele necessariamente soubesse. A outra coisa é que isso é um lado. O outro lado também dessa insensibilidade e tal é que parece que o professor não pode mostrar insegurança, sabe? Ele tem que mostrar certezas. E esse ambiente que eu estou dizendo, que não é um ambiente realmente preparado para a liberdade, sabe? Para uma conversa, para todo mundo ali aprender com o outro, esse ambiente acho que a gente deixa a desejar um pouco na graduação. Aí o que, que eu percebi? O que eu fui percebendo é que quanto mais a gente estimula a conversa em grupo, mais liberdades vão acontecendo, e não o contrário. É, e aí a gente tem feito nos últimos tempos experiências que os alunos olham o trabalho dos outros e eles têm que necessariamente comentar, discutir, criticar, falar coisas positivas e negativas. Nossa, é um exercício que para eles parece tão difícil, sabe? Que é ele poder ir lá, olhar e falar: o seu trabalho tem, na minha opinião, tem esse problema. É difícil para o outro ouvir e para ele falar, sabe? Eu estou disparando aqui falando, que você acha, Cris? Isso aí é o seu mundo aí, você conhece mais do que eu. Não. Eu queria entender um pouquinho por que que você fala que o ateliê, porque de fato, frente a todas as questões que você levantou sobre a relação que se estabelece num fazer de ateliê, por exemplo, que acaba sendo uma relação hierárquica, né? Enfim, o que que poderia ser, então, um ateliê de verdade? Ou o que seria essa verdade frente ao projeto? Além disso que você levantou, que é a comunicação. Tá. Porque, não sei, você acha que subtrair, por exemplo, o papel do orientador, eu não sei como. E por que que o ateliê não é um ambiente de verdade? Tá. Então, vamos por etapas. Mas para eu chegar na etapa, porque eu vou querer já falar da segunda experiência. E aí eu Tá. volto para essa, pode ser? Uhum. Aí a segunda foi na extensão. O que, que aconteceu na extensão? Na extensão, a gente começou a fazer projetos para, basicamente, pessoas que têm experiências de vida completamente diferentes das nossas, né? Pessoas de classes sociais mais baixas, muitas ocupações, favelas e coisas do gênero. Até o que você conhece muito bem, o Alfredo, né, aí de Presidente Prudente, que não é de Presidente Prudente, mas dá aula aí, ele é o precursor do escritório modelo lá da UEL, né? Foi ele e o grupo dele que me convidou, eles me convidaram e assim começou a minha jornada lá dentro. E isso faz muitos anos, né? Eu acho que o Ocas tem mais de 25, não, 25 anos não tem, mas 25 anos eu não tenho nem de professor. Acho que ele deve ter uns 15, 16 anos de escritório. Bom, não vem ao caso. O que importa é que daí já começou muito legal essa experiência deles, porque pela característica do grupo, eles queriam pôr a mão na massa. Então foram um grupo, aí que eu quero entrar nesse assunto. Foi grupos que começaram a construir coisas, sabe? Eram coisas pequenas, mas construíam. Eles construíram uma geodésica de bambu, depois construíram um forno de tijolos. E é, até a gente chegar, aí já não era esse grupo, mas a outros grupos, em que a gente construiu uma praça, num evento. E aí, a cada vez que essas coisas iam dando um passo a mais, a gente, obviamente, começava a perceber que a gente não dava conta das coisas, que a gente precisava da ajuda das pessoas. Então, teve uma vez um evento que foi fantástico, que a gente fez uma praça, e a gente tinha o grupo do escritório, porque a praça ia acontecer num Cenemal, que é um encontro de escritórios modelos do Brasil.
Mas o nosso grupo teve que ir antes para preparar e tal. E entre as atividades de preparar, nós tínhamos que fazer as fundações para levantar algumas coisas da praça que iam ter e tal. Né? Ia ter uns brinquedos que iam precisar de fundação, ia ter um gazebo, tinha umas coisas lá. Bom, a gente foi para fazer e aí a gente descobriu, inclusive eu, que a gente não dava conta de fazer os buracos da fundação. A gente não simplesmente era manual e a gente não conseguia. E o pessoal da comunidade ficou olhando assim. Sim, tínhamos pessoas conhecidas da comunidade, mas não era suficiente o número para poder fazer isso. De repente começou a descer gente, gente e gente, catando, começando a fazer as perfurações e tudo mais, e ajudando. Bom, aqui eu quero começar a dizer sobre esse negócio de aprender com o outro. A gente começou a fazer isso e a gente começou a entender que não só não bastava a gente aprender com eles como fazer um buraco de fundação, como também a gente aprender com eles como fazer projeto. Então a gente começou um trabalho de projeto participativo, que tem toda a metodologia dos anos 60, mas a gente foi interferindo, foi mudando, e a gente começou a fazer várias atividades com eles que eu digo os diversos moradores, clientes e tudo mais, para que a gente pudesse fazer atividades. Começamos a publicar, começou a ter textos em eventos, em congressos, onde a gente ia explicando, e a gente começou a fazer uma pequena transição entre a ideia de fazer um trabalho onde a comunidade participava para um trabalho onde a comunidade de fato colaborava. Existe uma distinção entre projeto participativo, né, o participatório design, e co-design, design colaborativo, que é a ideia de que no colaborativo, o participante, o usuário, ele participa de forma criativa, tá? E não só de forma passiva em dizer sim ou não. Bom, aqui começou toda uma festa para nós. E essa festa começou a mexer comigo também. Porque não é que a gente está esperando que o usuário vá fazer o projeto, mas é que a convivência com o outro, inclusive a convivência com as opiniões e tal, e tal, e tal, mas também com as ausências de conhecimento do outro, os desconhecimentos do outro e os conhecimentos específicos do outro que você não tem a menor ideia, sabe? Foi criando no grupo uma série de experiências interessantes, sabe? Então, assim, eu comecei a ver vários alunos muito mais interessados em fazer a atividade lá do que fazer as atividades da matéria. E fazer qualquer, inclusive da minha matéria, porque eu tive alunos que faziam a minha matéria e trabalhavam no escritório ao mesmo tempo. Então, alunos muito empolgados em aprender fazendo aquilo e pouco empolgados em ouvir e discutir com o professor a ideia do projeto. Bom, aí me acendeu uma segunda luz. Por quê? Porque, e aí que eu falo, a gente tinha um ambiente interativo, mas não necessariamente colaborativo. Então, a ideia de que você precisa produzir colaboração aí entrando na sua provocação, de certa forma reconhecer que a gente tem deficiência. Todos nós. E a gente precisa da colaboração do outro. Eu sinto, isso precisa de amadurecimento de todos os envolvidos, porque se o aluno senta e fala, eu só quero ouvir, só quero saber o que esse professor vai me ensinar, e ele não acha que ele não tem condição de dar nada, então já não tem um ambiente realmente frutífero. Porque o ambiente é passivo. Né? Ele só está esperando, ele vai querer sentar lá e ficar me ouvindo. Mas e daí? E quem falou que a minha experiência falada vai ser a experiência dele? Né? Ele não converte a minha fala numa experiência de fato. A única experiência que ele está tendo é me ouvir. Mas não as coisas que eu vivenciei, obviamente. Bom, eu só vou para a terceira, que daí a gente tem tempo para conversar e discutir. Tá? Na terceira, aí eu vi isso, a gente escreveu, publicou, foi legal, teve alguns eventos que chamou bastante atenção para algumas experiências que a gente fez, porque a gente tentou inovar aí nessas coisas. Aí, acabei na pós-graduação. Na pós-graduação, eu dei a sorte lá do programa, do curso do nosso programa de pós-graduação da UEL e da UEM, ele é voltado em metodologia de projeto.
Então, o que é o assunto, né, que a gente chama de área de concentração? A nossa área de concentração é metodologia de projeto. A gente está lá para discutir processos de projeto, para discutir, aprender com outros projetos, como que a gente pode aplicar, né, como que a gente pode discutir isso, formas técnicas e tudo mais. Para arquitetura e para urbanismo, obviamente. Bom, quando a gente está lá nessa brincadeira, veio uma minha primeira orientanda. Eu não tenho muitos, tá? Mas a minha primeira orientanda, que é a Gabriela, ela propôs lá uma discussão para projeto de iluminação de espaço público, assunto que eu não conhecia nada, mas que ela entendia muito, porque ela já tinha experiência profissional na área, ela tinha especializações bem voltadas para o tema e tal. Ela me propõe e eu dou um contraponto para ela. Ó, que tal a gente fazer isso, mas com a participação do usuário, mas não só com a participação do usuário normal, mas com a participação do usuário enquanto ele está usando. Esse foi o termo que eu expliquei para ela, a gente conversou e tal. Bom, no final ela estudou muito e eu dei uma área para ela. É uma área chamada meta design. Então, eu acabei de falar de uma área agora há pouco chamada co-design, que é um tipo de projeto colaborativo. E agora, dentro do co-design, tem um tipo de projeto chamado meta-projeto, meta-design. E a deusa desse assunto, a pessoa assim que mais estuda ela, é uma italiana chamada Giacardi, Elisa Giacardi, e ela é professora na mesma universidade que eu fiz meu sanduíche na Holanda, em Delft. Ainda que eu não conheci ela, tá? Mas ela é professora lá na Holanda. Aí ela lê o material dela e assim, pra gente não enrolar, o que o material dela tem de interessante? Ele propõe o seguinte: ao invés de você fazer um projeto finalizado, que tal você fazer um projeto que possa ser alterado pelo usuário e que o usuário vá projetando ele junto com você? Eu só esqueci de falar um negócio que eu vou falar daqui a pouco. Essa menina se interessou pra caramba nesse assunto, bem mais do que eu imaginava. A gente trouxe a Giacardi para participar das bancas dela. A Giacardi participou tanto da banca de qualificação quanto da banca final. Foi super legal a ligação. Ela fez um sistema em que as pessoas interagiam por celular com posteamentos públicos de uma praça, imaginando como se comunicar com a praça, como que trabalha e tal. Foi um trabalho interessante e tal. Aí, dali em diante, eu falei, não, a gente tem que a primeira questão é que os espaços têm que ser interativos. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que envolver, eu falo espaços, não só os que nós estamos criando, mas também os espaços onde nós vivemos, os arquitetos, os ambientes da escola. A gente tem que interagir, não pode mais ser uma coisa estática. A outra coisa é que tem que ser colaborativo, ou seja, os alunos têm que aprender a colaborar. Isso é um ponto importante. Colaborar não é uma coisa que você nasce sabendo. Por exemplo, os alunos iam lá para as favelas e eu falava, aquele aluno super conversador, ele não sabia falar um A na frente do cara da favela, entende? Não sabia. Ele ficava assim com aquela cara de pastel. Por quê? Ô menino, se alguém tiver aí, peço desculpa. Mas assim, genericamente, tinha outros que falavam super bem também. Mas por que isso? Por uma razão que a gente não aprendeu a colaborar, entende? A gente não está acostumado a fazer isso, a gente não está acostumado, a gente não é treinado na universidade para isso. Essa posição que a gente fica na frente do professor passiva demonstra claramente isso, como a gente não é treinado para essa colaboração, para essa discussão, não uma discussão só de querer pôr o seu argumento como o argumento vencedor ou lutar por ele. Mais que isso, é de você poder criar um argumento em conjunto, em colaboração, sabe? Bom, aí o que aconteceu? Dessa experiência que a gente começou a fazer, o grupo se envolveu, a gente começou a discutir, aí a gente começou a pensar cada vez mais em imaginar maneiras do usuário participar do processo de projeto, mas não da maneira mais convencional. Aí a gente participou de uma série de imóveis que a gente projetou do grupo, né? E um deles foi muito interessante porque nesse imóvel, para cada móvel a gente chamou um convidado, chamou um designer convidado. Esse móvel veio o Daniel Locatelli, que era um designer em São Paulo, que agora ele está na Alemanha. Ele participou, até porque tinha umas ligações, eu já vou explicar isso melhor com o que a gente está fazendo. E a ideia era o seguinte,
Era uma mesa em que o cliente, sei lá, o futuro dono da mesa, ele ia dar uma informação para a mesa e a mesa ia surgir a partir daquela informação. Que informação era essa? Era uma data importante para a vida dessa pessoa, tá? Aí os meninos fizeram, junto com o Daniel, fizeram um algoritmo no computador em que essa data entra e essa data cria essa mesa. Esse cliente visualiza isso num celular, num tablet, num site qualquer, no aplicativo. Ele visualiza, ela é gerada em CNC e ele leva para casa. O que tem nisso? Bom, o que tem nisso é que o usuário participou da criação da mesa desde o princípio, com uma informação e tal. Mas o mais interessante que a gente ficou discutindo é que a gente falou assim, aí tinha assim, eu não vou citar os nomes de todo mundo, que com certeza eu vou esquecer. Mas lembrar que tinha, eu não posso deixar de lembrar do Renan, que era um menino que é do grupo, mas ele já era arquiteto, ele estava no grupo ali trabalhando com a gente, já estava formado e tal, e tudo mais. Tem, aí, ó, isso que é duro começar a lembrar, que você vai esquecendo de gente, mas tem a Larissa, que teve uma atividade super importante nessa concepção do algoritmo e tal. Bom, o que acontece depois? Quando o cara coloca a data e gera a mesa, e a mesa vai para a usinagem, não sei o quê, a CNC grava a data na mesa, fica gravada uma data na mesa. Qual que era a nossa brincadeira? Nossa brincadeira era o seguinte: quando você chama alguém para sua casa, era uma mesinha de sala, assim, de centro, chama a pessoa para ir lá, ela vê a mesa e fala: o que é esse número aqui? Aí a nossa brincadeira era assim: a mesa era uma história pronta para se contar. A pessoa vai falar: essa aqui foi a data que meu filho nasceu. E aí começa uma história. Essa brincadeira que a gente estava falando, de tentar, e aí é o último assunto que eu quero falar para a gente poder pôr em conversa, que daí eu encerro a minha brincadeira aqui. Nessa última história, vem um autor que é fugiu agora o nome do cara. O cara escreveu um livro chamado Emotional Design, Design Emocional. E nesse livro, ele vai falar o seguinte: ele vai falar que tem 3 tipos de relação emocional com os objetos, tá? Então ele fala uma que é uma mais visceral, assim, que é aquela que você olha a cor, acha lindo, você acha a forma, e você vai e consome, tá? Tem uma outra que ele chama de comportamental, que é quando você se ajusta ao objeto, gosta e tal. E a última ele chama de reflexiva. E quando ele vai explicar o que é reflexiva, ele fala: é o objeto que você tem uma história para contar sobre ele. Eu fico pensando, aí para amarrar a nossa conversa, porque eu comecei falando do computador e quero terminar falando do computador. Você viu que eu mexo, então eu mexo muito com o computador, mas obrigado, alguém escrevendo para mim, é isso, o Donis Norma, obrigado, é isso mesmo. O que eu acho é o seguinte: o que a gente não pode equivocar nessa história da gente mexer com o computador é a gente tirar nossas relações mais humanas de afeto, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar a buscar isso. Então, quando a gente olhou lá atrás e eu falei: olha, é uma pena, o computador foi tirando um monte de coisa, mas ele pode nos dar agora um monte de outras coisas, inclusive aquelas que ele tirou. Porque agora eu vejo que com as cortadoras laser, com tal, eu vejo os alunos mexerem com coisas físicas mais do que eles mexiam há 5 a 6 anos atrás. Porque agora eles voltaram, inclusive lá fora, eu lembro quando eu estava lá fora, aluno executando pequenos prédios e tudo mais, porque vem tudo cortado, montado, não sei o quê, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que a gente tem que arrumar meios da escola criar ambientes que a gente aprende um com o outro. É isso. E esse um com o outro não pode ser só os alunos e professores também. A gente tem que ampliar isso. E a gente tem que fazer projetos que permitam isso. Porque se a gente ainda quer aprender com o outro, mas a gente ainda quer cismar e fazer aquele mesmo tipo de projeto, onde não há conversa, não há diálogo, então a gente a gente não quer interagir nada, né? Falei pra caramba, né, Cris? Agora, vai lá. Eu sei que você Não, tem... você que é o convidado aqui, eu quero te ouvir só. Não, e aí eu queria provocar, assim, porque
eu acho que a gente tem toda essa mania de achar que nós, arquitetos, sabemos a resposta do que as pessoas precisam. E a gente acha que só basta a gente escutar as pessoas e isso já é suficiente, né? Então a gente pergunta o que que ela quer, não sei o que e tal. E eu mesmo já falei para meus alunos que muitas vezes a gente tem que usar a arte do convencimento, convencer o outro. E eu acho que isso faz parte mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não está criando lugares que ensinam a gente a dialogar. Então a gente não dialoga dentro das salas, de verdade, sabe? A gente dialoga assim. Eu falo o que você tem que fazer, falo o defeito, falo isso, falo aquilo, você vai lá e faz. Mas o aluno, a primeira vez que a gente fez essa experiência de um aluno criticar o trabalho do outro, nossa, saía um raio do olhar do aluno, sabe? Pro outro. E falava assim, se você falar mal do meu trabalho, eu te mato. Então, essa essa visão assim um pouco assim que ainda está por crescer um ambiente seguro, sabe? Onde você pode falar, pode discutir, ela ainda a gente precisa construir. E nisso eu não tenho como falar uma coisa. E não vai ser em AD que a gente vai construir isso, sabe? Se a gente quer ambientes reais de aprendizado, espaços que a gente possa construir coisas que afetem ao outro, igual estou falando, que gere realmente alguma coisa, e isso tem que ser em espaços vivenciais. A gente tem que, nós, arquitetos, temos que aprender a vivenciar mais o mundo. E não é só ficar manuseando desenho, não é só fazendo maquete, isso é importante, mas a gente tem que encontrar pessoas, conversar com as pessoas, discutir com as pessoas, pessoas da rua, conversar com a pessoa sobre o seu trabalho. A gente tem que acostumar a fazer isso, senão a gente está viajando, né? A gente está é, é, apenas preso no nossa bolha, né? O que você acha, Cris? Eu acho tudo isso. Você falou para mim que a gente tem que brigar. Vou brigar com você. O que você acha, Ah, Cris? obrigada. Eu nem ouso brigar com você, que você vai dar uma lavada em mim, então eu vou ficar quieta. Não, Coitado de mim. eu tenho uma questão que eu acho que você foi no ponto, né, em várias questões. A primeira é essa ideia de interação e colaboração e que isso de fato é propiciado por um espaço também como um elemento norteador até dessa possibilidade, né? Se a gente falar de uma escola que tem salas, pequenas salas, fragmentadas, enfim, com as carteiras organizadas de forma militar. Então, tem Uhum. inúmeros aspectos que colaboram ou não para essa ideia de interação. Mas tem uma coisa, eu não vou falar sobre isso, mas tem uma coisa que você tocou lá no início, que é a ausência de relação com a materialidade das coisas. A ideia de conhecer que seja a matéria papel, ou a matéria isopor, ou a matéria papelão, ou a matéria madeira balsa, ou a matéria, enfim, qualquer matéria que seja a matéria, por exemplo, de uma maquete, e uma analogia desse conhecimento da matéria de um protótipo com a matéria desenhada para ser o futuro edifício. Porque eu tenho na minha mão a minha ferramenta, eu desenho, porque a maquete é um protótipo, que é uma espécie de desenho também, de representação, né? E aí, veja bem, como que essas relações podem acontecer do ponto de vista da interação e da colaboração, se eu não consigo nem romper essa linha que existe e que, como você mencionou, desde Brunelleschi, que fez um ótimo trabalho, mas que se ele soubesse que tudo isso ia acontecer, quando ele decidisse lá que a gente podia, por uma ferramenta de desenho, fazer várias coisas que antecediam o problema da construção, se a gente não está, Rô, atualmente conseguindo estabelecer um diálogo nesse exercício
com a matéria, que é a minha matéria-prima para todos os desenhos que eu tenho em mãos. Porque eu não desenho, falando de projeto, eu não estou desenhando, certo? Eu estou projetando, ou seja, vendo antecipadamente uma coisa que vai se materializar. Eu construo, eu tenho um desígnio, né? Eu tenho a ideia lá de que o desenho é um desígnio, ele contém uma ideia, uma intenção. E esse desígnio, ele está afastado dessa matéria e também o processo, do ponto de vista metodológico, da construção desse desenho, está afastado da conectividade com o outro. E aí é o que você discorreu. Então Mas são duas. posso falar uma Pode, coisa? pode. É assim, é que você foi falando, eu fui pensando várias coisas ao mesmo tempo. Então, rapidamente, a primeira vez, eu fui uma escola que é considerada em tamanho, tá? A maior escola da América do Sul, da América Latina, creio eu. Acho que ela é uma das maiores escolas do mundo em tamanho, que é a FADU de Buenos Aires. Aí eu fui num evento lá e falei, eu quero conhecer essa universidade, porque eu já tinha ido a Buenos Aires, mas nunca tinha ido nessa escola. Falei, vou lá ver. Cheguei lá, a primeira coisa que você falou, salas gigantes, gigantes. Lógico, é a maior escola, né? Vocês têm que pensar que ela tem muitos alunos, então é uma escola gigante. Aí eu que nem uma besta, assim, e o ateliê com várias portas. E eu que nem uma besta parado ali na frente, né? Esperando ver se alguém me olhava para eu pedir autorização para poder entrar na sala, para poder fazer qualquer coisa. Aí passa um rapaz por mim. Aí eu pergunto para ele: escuta, eu posso entrar para assistir a aula? Será que o professor vai se incomodar? Aí ele falou para mim: aqui na FADU não existe nenhuma porta que não se possa entrar. E ele entrou e eu entrei. Cheguei lá, o que eu dei de cara? Com um monte de gente conversando. Tudo bem que era um momento específico do ano, tá? Mas todo mundo. Eu não tenho essa experiência de lá, eu tenho de outros lugares, mas de lá não posso dizer. Mas todo mundo conversando, uma grande roda. Como as carteiras estavam? Todas modificadas, todas alteradas, as pessoas todas sentadas sobre a mesa, não na cadeira, estavam conversando, não sei o quê. Um bate-papo, algumas vezes, argentino, né? Meio acalentado, assim, lá o cara metendo, falando, não sei o quê, acalorado, né? Bom, lógico, precisamos pensar que tipo de ambiente que é o ambiente de arquitetura. Eu não acho que as salas necessariamente precisam ser gigantes, nem que tem que ter um monte de porta, nem nada. Mas na nossa sala de arquitetura não pode ser igual a sala do curso de economia, sei lá. Estou falando um curso qualquer, um curso de farmácia. É o curso de arquitetura. E a gente que tem que pôr esse ambiente propício para que as pessoas aprendam a poder falar, a poder ouvir e poder discutir. A outra coisa que você pergunta é como se discute. Nós arquitetos temos um ótimo hábito de discutir fazendo. Sempre a gente está fazendo alguma coisa. A gente discute desenhando, amassando um papel, a gente discute fazendo sempre alguma coisa. Então, ótimo, a materialidade está ali. Mas aí eu queria lembrar uma outra coisa, quem está nos ouvindo. Tem a tal da universidade que eu acabei de falar, lá em Delft, né? Quem puder olhar, assim, para vocês conhecerem na internet, ela tem, é outra, por acaso, coincidência, essa é a maior escola em tamanho da Europa, Na tá? Europa. É o que mais tem alunos da Europa. E é a terceira melhor universidade de arquitetura do mundo também. É uma super escola, eu falei. Pode falar Nessa puta aqui. escola, pode, então é uma puta Pode. mesmo, essa escola. Nessa escola, ela tem um ambiente enorme no meio. O que é esse ambiente enorme? É o centro da escola. Não sei o que vocês estão pensando, mas ela é a maquetaria. Fica todo mundo no centro da escola fazendo maquete. E é Olha que maquete lá, massa. e assim, vocês olhem fotos, procurem fotos, vocês vão ver. É enorme, assim, todo mundo fazendo. E ali, eu não. Cortou, Rô. Peraí que cortou. Você tá me ouvindo? Cortou. Alô? Vocês estão aí ainda?
Gente, aconteceu alguma coisa. O Rovenir caiu. Acho que eu vou ter que chamá-lo de novo. Vocês estão me ouvindo? Ô, Ju, você está me ouvindo? Mas vocês estão me ouvindo? Alguém me escuta? Eu vou tentar chamar o Rovenir de novo. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Pode ter acabado a bateria dele. Nossa, no auge da conversa, gente. Peraí. Eu vou. Tá, o meu tá normal, né, Lana? Mas eu acho que, gente, eu vou precisar encerrar e chamá-lo de novo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu acredito que deve ter acabado a bateria dele, porque ele caiu de repente. Tipicamente Rovenir. Pô, Camila. Só um minuto, gente. Não saiam daí, não. Vamos dar um tempinho aqui, né? O Rovenir é ótimo. Ele vai chegar e vai dar risada e vai tudo. Oi! Nossa, gente, eu não tinha visto que o Rovenir estava aqui. Ô, gente, eu sou meio cega, acho que vocês perceberam. O meu caiu bem na hora que você estava falando aí. Não, gente, foi uma bosta, por quê? Vamos explicar aqui. Agora vai acabar, daqui a pouco vai acabar mesmo. É porque a gente teve que improvisar e eu peguei o computador, o celular do meu filho. E não sabia, tava sem bateria. Mas você tá carregado aí agora? Agora eu tô tá carregando aqui. Tá. Ah, e aí Bom, você só para tava terminar onde eu estava falando. falando, e aí a gente já começa a terminar a conversa. No meio dessa escola, tá todo mundo fazendo maquetes. Você falou da materialidade, eu ia falar de outro exemplo. Também lá na Holanda, eu investiguei um escritório de arquitetura, que é um dos escritórios mais digitais que tinham na época do mundo. Porque eles eram famosos por isso. E esse foi não foi exatamente por essa razão, mas foi um dos motivos de eu ter ido para investigá-los. Chegando lá, o que eu me surpreendi? Realmente, eles não tinham. Tudo era computador, tudo, 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 tudo. Inclusive, eles faziam as maquetes todas impressas ou cortadas em lasers ou impressas em 3D. Isso em 2000 e eu fui lá em 2013, isso em 2013. Mas a surpresa não é essa. Vários protótipos em escala 1:1 de materiais construtivos. Vários. De várias coisas, de fachada, de não sei o quê, porque eles estavam testando coisas. E aquilo ficava no meio do escritório, todo mundo ia lá, mexia. E assim, eu não vou ficar citando vários exemplos, porque em vários outros tinha experiências muito semelhantes. O que eu percebi é que, na verdade, foi o inverso. Quanto mais a gente está se aproximando desse sistema digital, a primeira situação foi assim: o computador resolve tudo. Agora o que mais o computador pode fazer, sabe? Eu vou sentindo isso cada vez mais. E qual que é a minha esperança? É que as pessoas permitam gerar experiências, espaços de experiências, que realmente a gente pode experimentar. Porque é para isso que nós, arquitetos, estamos aqui, para a gente experimentar coisas, para a gente testar coisas. E para isso a gente tem que ter um ambiente claramente preparado para isso, mas principalmente nós estarmos aptos a afetar as pessoas e serem afetados por pessoas. Eu vou insistir muito nisso, porque era o termo do título da minha conversa, que é assim: o professor me afeta quando ele faz uma crítica. E ele me afeta quando ele dá um leve sorriso no canto da boca. E eu falo, nossa, agora deu certo. Meu amigo me afeta quando ele olha para minha maquete com um olhar de desdém, do tipo, foi mal feita. O meu cliente vai me afetar de alguma maneira, o construtor vai me afetar falando assim, você tem certeza que você vai fazer isso dessa forma? E você vai falar, putz, será que eu estou fazendo do jeito certo? A gente
tem que estar abertos a essas afetações, sabe? A gente tem que aceitar isso, porque faz parte. Enquanto a gente for imaturo e achar que a gente... Porque a nossa sociedade está construindo os jovens para eles serem perfeitos, de sucesso. E é a pior merda que a gente pode estar fazendo. A gente tem que começar a nos preparar para a gente aprender. A gente está aqui para aprender. E, de preferência, aprender com o outro, sabe? Com o outro. Em espaços... E aí eu não posso deixar de falar isso antes que caia. Em espaços democráticos de fato. Nosso país está muito perigoso hoje. A gente precisa de democracia. A gente tem que encontrar, porque a democracia está realmente ameaçada. E começa nesses ambientes de escola. A escola é um ambiente de resistência do exercício da democracia. Se você, que é um professor, acha que você não pode mostrar sua insegurança para o seu aluno, que ambiente democrático é esse? Se você, que é um aluno, não pode ouvir a crítica do seu colega do lado, idem. Se você não passou a sua vida inteira numa escola, mas nunca teve contato com um cliente de fato real, algum problema tem na sua escola e em você, porque a gente tem que fomentar isso, a gente tem que aproximar da realidade. Não importa se o cliente é para aquele seu projeto ou um cara que você conversou na cidade, mas a gente tem que conversar com as pessoas. Sabe? É isso que eu digo, assim, que a gente precisa dar espaço para isso. E o que achei mais legal é que a pesquisa dá para fazer isso, sabe? Eu ia falar Então, sobre isso. é isso que está me agradando tanto nesse tempo, ainda que a gente está sendo cortado, está sendo isso, está sendo aquilo, mas a gente tem na pesquisa a possibilidade desses exercícios, dessas experiências, de investigar. Eu tenho 2 alunos investigando alta tecnologia e discutindo justamente isso. Um discutindo cidades inteligentes, mas discutindo exatamente... Elas são inteligentes, mas são emocionais. O outro discutindo como que a máquina pensa, mas como que a máquina pensa? Como que ela pode ajudar? Ele está discutindo inteligência artificial. Como que ela vai fazer? Né? Então, a gente não pode ficar com medo da tecnologia, mas também a gente tem que saber o que fazer com ela. Né? É nesse sentido. E aí vocês vão falar, nossa, mas isso parece tão distante da minha escola, da minha vida. Ó, enquanto houver pessoas na sua escola, não é nada distante, porque eu estou falando de pessoas. Sugere ao seu professor, teve uma experiência super legal que eu estava conhecendo lá de uma amiga minha de Curitiba, que na matéria dela, ela chamava clientes de verdade para participar da matéria. Muito bom. Muito legal. Eles iam lá, falavam, discutiam. E os clientes eram muito com características muito específicas. Era um casal gay, por exemplo. E aí eles falavam, não, isso eu não aceito, não pode ser assim, não pode ser assado, sei lá. Não sei como é que era, tá? Tô inventando mais. O que eu quero dizer é que isso está acessível para qualquer escola, para qualquer pessoa, sabe? Então a gente precisa, de fato, criar ambientes onde a gente possa aprender, todo mundo, e não só o aluno aprende, todo mundo aprende, e a gente está aberto a esse aprendizado, né? Com métodos, com metodologia, porque o que não falta é literatura sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Porque a gente tangencia a gente tangencia não, a gente fica num lugar muito tênue, né, entre essa ideia que é genial de você trazer o cliente para dentro da sala de aula e de repente, né, gerar uma bela discussão, mas existe uma linha muito tênue, e aí eu queria que você falasse um pouco para mim, metodologicamente, como que isso poderia acontecer, entre, então tá bom, então eu estou trazendo teoricamente essa ideia de mercado, eu não gosto de usar muito essa palavra, porque no fim tudo virou mercadoria, mas a gente está trazendo essa ideia de uma ação que se assemelha a um processo que é alheio à academia, dentro da academia. E a gente sabe que o papel da academia é a produção do conhecimento, né? É pesquisa, é extensão, porque ele precisa produzir esse conhecimento para a comunidade, e o ensino, ele está aí no meio dessas duas pontas. Mas, Cris, eu já entendi, mas olha só, por que o nosso conhecimento não pode ser feito junto com o outro, sabe? Porque assim, aí você vai falar assim, não, mas o outro não está acostumado com arquitetura, né? Ele está acostumado com alguma coisa que simule a arquitetura, mas que ele recebe em revista, que é um objeto de consumo. Vamos falar claramente. Sim. Muitas pessoas só querem consumir coisas.
E da mesma velocidade que elas consomem, elas desistem dessas coisas, porque elas acreditam que a felicidade delas será comprada, de algum modo, né? Então ela faz casa, não é porque ela quer casa, ela quer mudar a vida dela, porque ela acha a vida dela uma bosta e ela quer fazer uma casa. Tudo bem, mas isso é real, isso é vida. E nós temos que aprender com isso. Nós temos que lidar com isso. E nós temos que ser preparados para devolver alguma coisa para isso. Porque senão nós estamos só vivendo num mundo invisível, onde a gente está falando só para nós mesmos. Eu acho que as melhores arquiteturas são feitas para pessoas mesmo. Por isso que eu volto no tal do design emocional. Ele fala, não, cuidado, tem projeto que é só sensação de que você acha lindo. É consumismo. Tem um outro que ele funciona bem, mas tem um que conta histórias. Eu posso falar para você, a sua casa me conta histórias. Eu vou contar 1000 histórias da sua casa para todo mundo que eu encontrar. Quem não conhece a casa dela, vá lá, ela vai dar o endereço no final, ela vai lá, Pode tá? vir. Porque não é só uma escola, não é só uma casa, é uma escola. E é um Isso escritório. para E é um escritório, lógico. Então, já aproveita e já faz todo o combo. A Maitê diria que é um lugar cheio de gente maluca. Essa é a frase dela. Então, o que eu quero dizer isso é que a gente precisa, nós arquitetos, precisamos cada vez mais. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um exercício, mas a gente tem que, assim, eu acho que a gente tem sim por exemplo, acho que a gente tem que bater pé também. Não estou dizendo que a gente tem que ser submisso a um cliente nem nada disso. Afinal de contas, ele contratou um profissional. Já que eu estou falando de coisas de fora, eu tenho que falar dos holandeses lá. Um dia eu perguntei para o holandês o que o holandês achava de o cara que contrata um arquiteto e não segue as coisas que o arquiteto quer fazer. Aí o holandês me respondeu assim, do jeito mais simplista do mundo. Ele falou assim, mas espera aí, você sabia que um arquiteto custa bastante caro, né? Eu falei, eu sei. Ele falou assim, ele contrata um arquiteto caro e não quer seguir o arquiteto quer fazer? Por quê? O que ele tem na cabeça? Então, é assim, muito bem. Óbvio, mas a gente tem que ser responsável com o nosso aprendizado, sabe? Por isso que eu quero dizer, a gente não pode ser fascista, sabe? A gente tem que entender que a arquitetura é um ato cultural, construído coletivamente.